dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, domingo, dia de carnaval, domingo de carnaval, não é isso? Lembrando a todos e a todas que carnaval não é pecado. Alguns têm, não, pecado, carnaval. Pecado é você ficar invejando a vida dos outros que pode pular carnaval. Eu, particularmente, estou a caminho do trabalho. Daqui a pouco vamos ter que pegar a estrada. São exatamente 4h10 da manhã. Obrigado a você pelo carinho. Nosso vídeo hoje um pouco mais corrido, porque estamos de plantão. Tivemos plantão ontem, plantão hoje. Resumindo, obrigado a Deus por ter um trabalho. Agradeço aos amigos e amigas que me ajudaram. Eu lembrei até ontem que há 2 anos atrás, quando eu fui demitido, eu passei uma fase muito difícil. Agradeço aos amigos que, de um jeito ou de outro, sempre colaboraram, me ajudaram. Os verdadeiros amigos, que os canárias, que tiveram meus amigos, desapareceram, graças a Deus. Mas, deixando os canárias de lado, pular carnaval não é pecado. Pecado é você fazer coisa pior que uns e outros aí fazem, mas dizem que fazem em nome de Deus. Bom, um detalhezinho que eu prefiro nem comentar, mais detalhes, porque se eu entrar de verdade nesse mérito aí, a gente vai sofrer sem necessidade. E ainda falando desse tempo, dessa semana que passou, a gente olha claramente para tudo que aconteceu lá na região da Turquia, quando o povo consegue encontrar pessoas vivas ainda diante dos escombros, né, da vida. E a gente olha claramente aí, nesse domingo, quando a gente cita São Paulo Apóstolo, quando ele fala claramente sobre, lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, versículo 15, quando ele fala particularmente, tudo é puro para os puros. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Conhecemos bem pessoas que criticam o carnaval e faz coisa pior durante o ano inteiro. Bom, e sobretudo alguns religiosos. O carnaval que a gente vê aí por aí tem sua origem na cultura pagã, na Babilônia antiga, quando a festa da deusa Sanceias, desculpe pela fonte, onde um prisioneiro assumia o papel do rei durante uns dias, e aí nesses dias ele era o grande rei e ele podia emitir alguns decretos desde que não fosse contra a ideia de não morrer. Ele tinha que, ao final do tempo, ser executado. Era o carnaval, era a festa que ele fazia. E no final de tudo, o verdadeiro rei é levado ao templo de Marduk, que era um deus pagão, e lá ele era esculachado, apanhava, era humilhado, para ele lembrar claramente que ele era apenas humano. Essa é uma realidade. A outra realidade do carnaval, o verdadeiro carnaval que o pessoal fala aí, foi muito comum lá na cultura grega, quando ele celebrava o deus Dionísio, o deus do vinho, e aí fazia o grande festival de Dionísio, também na cultura pagã, a romana, quer dizer, quando Roma celebrava o deus Baco. E aí também tem a questão da colheita da primavera, o início da primavera. Outros falam que também era tempo da Saturnália, onde celebrava o deus Saturno. Resumindo a história, o carnaval ele tem um mito de ser tanto religioso como pagão. E quando a igreja chega, a Europa se torna cristã, automaticamente o carnaval ganha uma outra vestimenta. É uma preparação para nós, cristãos, celebrarmos, né, a Páscoa. Celebrarmos a Páscoa, a preparação da Quaresma. E a Quaresma é um tempo forte, que a gente tem que reconhecer, que nós temos que viver plenamente. É um tempo que nos leva a uma meditação de tentar entender quem nós somos, de fato, quem nós somos. Lembrando sempre que a Quaresma começa na quarta-feira de cinza e ela faz uma memória que tu és pó e ao pó retornará. Ou seja, lembra que nós somos tomados a voltarmos ao pó. A proposta da Quaresma para nós é o jejum, a oração e a caridade. E durante esse tempo, aqui no Brasil sobretudo, a Igreja Católica lança sempre uma campanha temática. A campanha não vem para mudar a Quaresma, ela vem dar sentido na questão social, ela vem para dar sentido naquilo que é previsto dentro da nossa espiritualidade. E por isso, sobretudo esse ano,
que a campanha da fraternidade é uma campanha que fala sobre fraternidade e fome, com o lema dai-lhe vós mesmos de comer, lá tirado de Mateus capítulo 14, versículo 16. E aí a gente sugere para quem quiser 2 textos do nosso blog denonato.blogspot. Primeiro, Quaresma, tempo de reflexão. É um texto, só entrar na internet e botar professor Denonato ou Denonato, Quaresma, tempo de reflexão, a origem. Ou então colocar lá História da campanha da fraternidade por Denonato. Aí você vai encontrar aí, ou então pesquisa denonato.blogspot.com. Lá no blog você vai colocar lá no cantinho à esquerda, você vai colocar escrito esse título que aparece a matéria. Lembrando que a campanha da fraternidade ela iniciou na década de 60 e ela é vivida, ela acontece atualmente na 4ª fase. A primeira fase que a campanha da fraternidade traz para nós é sobre a renovação da igreja e do cristão. O primeiro tempo da campanha da fraternidade foi voltado para o espaço interno da igreja católica. Depois, na segunda fase, a igreja preocupada com a realidade social e denunciando o pecado social, promovendo a justiça. Aí temos aí a influência do Concílio Vaticano II, do documento de Medellín, o documento de Puebla, né, o documento dos bispos latino-americanos. E a terceira fase, a igreja volta para as situações existenciais do povo brasileiro, quando nós falamos sobre a questão da mulher, do negro, da juventude, década de 90. E a 4ª fase, a fase que nós vivemos desde o ano 2000, quando a igreja católica, a campanha da fraternidade, ela rompe com a barreira da igreja católica e se torna uma campanha da fraternidade ecumênica, coordenada e vivida pelo CONIC, a igreja anglicana, a igreja católica romana, a igreja metodista, a igreja presbiteriana unida, a igreja ortodoxa do Brasil. Elas estão juntas a cada 5 anos trabalhando a campanha da fraternidade. Inclusive, é uma campanha que alguns costumam criticar, costumam dizer que não vale, não é bem isso. Mas aí a gente vai sempre lembrar que a campanha da fraternidade ela não vem substituir o exercício quaresmal. Ela vem dar mais um sentido para que nós possamos viver a quaresma. Esse domingo de carnaval, a Igreja Católica nos convida a uma meditação, porque eu acho que é isso que nós temos que tentar entender, é uma meditação que nos faz entender sobre a radicalidade de alguns. Sem contar que durante esse período aí, né, a gente olha bem que muitas pessoas trabalham com uma espiritualidade do moralismo hipócrita, e nós temos que ter bem a consciência de quem nós somos, de fato, o que nós estamos querendo para a nossa vida, o que nós estamos querendo para a nossa realidade humana. A gente examina essa semana, além das alegrias de encontrar pessoas vivas no terremoto da Turquia, tivemos um encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, e lá falou muito da questão da democracia, e tivemos aí também uma quebra de sigilo, entre aspas, do cartão de vacinação aí do ex-presidente que foi deposto, fugiu, meteu o pé no Brasil, né, antes de passar o mandato, renunciou, faltando 2 dias aparentemente, para poder não ficar no Brasil, passar faixa, e ele diz alguns textos, algum organismo de imprensa, que ele foi vacinado. Bom, se é verdade ou mentira, é outra história. Mas aí, deixando-se de lado, olhando para o Evangelho de hoje, ele tem uma resposta de Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48, sem esquecer as outras leituras, Levítico 19, versículos 2 ao 17, versículo 2, vamos voltar aqui, calma, Levítico 19, versículos 1 ao 2, depois versículos 17 ao 18, o salmo é o Salmo 102 com a resposta, o Senhor é clemente, cheio de compaixão. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 ao 23. Essa é a proposta de liturgia para esse domingo. E o Evangelho, já falei, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. É a continuação do Evangelho de semana passada, e nós sabemos muito bem que esse Evangelho, ele tem o sentido de trazer para nós uma força para que nós possamos entender. O tempo comum
tempo litúrgico comum, sabemos que a igreja tem 4 tempos litúrgicos, e a gente entra bem assim, de pé e mãos firmes. O tempo comum é o tempo onde Jesus vive o seu cotidiano e nos convida para vivermos o cotidiano. Ele encerra a primeira fase agora, nesse domingo, nessa terça-feira. E temos o tempo da quaresma, que vai começar quarta-feira. É um tempo litúrgico, onde nós vamos mergulhar no mistério que nós somos chamados a viver, preparando a Páscoa. E temos o tempo do Advento, que é lá no final de novembro, que depois da Páscoa volta novamente o tempo comum. Lembrando a todos que o tempo comum ele começa com Jesus se batizando e ele se encerra com Jesus, Rei do Universo. Uma festa bonita. E aí hoje, a gente vai olhar o Evangelho de hoje, e aí o Papa Francisco, em uma das suas entrevistas, ele fala que nós não podemos ter medo da ternura de Deus. O Evangelho de hoje tem a ver com isso. Aí eu lembrei lá de Che Guevara, embora muitos critiquem Che Guevara, e muitos apresentam críticas pesadas a Guevara, e Guevara tem uma frase que todo mundo cita: ai de endurecer, pelo que sim, perder a ternura. Ou seja, é preciso ser duro, mas não podemos perder a ternura. Diante do Evangelho desse domingo, temos que nos perguntar, e a pergunta tem que ser radical: somos agente da ordem ou do caos? As nossas relações constroem uma relação de amor ou de conflito? Como membros de uma igreja, do corpo de Cristo, temos inimigos? E quem são eles? Ainda olhando para o modelo evangélico pregado por muitos em nome de Deus, que fala de uma possível vantagem financeira, uma vantagem que pode acontecer, seja ela qual for, a gente tem que entrar nesse mérito desse texto de hoje e tentar entender que o Evangelho é muito mais do que aquilo que uns e outros costumam pregar. A gente entra nesse mérito ainda, lembrando que o modelo do Evangelho de hoje nos pede para ir contra o modelo social que nós vivemos, sendo um sinal do próprio amor de Deus, doado sem pedir nada em troca. Somos chamados a combater os nossos desvios violentos, né? É justa a nossa reação que muitos pregam. Ou seja, quando alguém prega que é preciso ter arma em casa para defender-se de um possível bandido. Quando alguns querem esse direito de ter uma arma de fogo, eles pegam profundamente o texto de hoje. Eles entram em conflito com esse texto. Todas as guerras, sejam elas grandes ou pequenas, sejam elas guerras pessoais ou internas, são guerras que entram naquele contexto. Quem começou, mas alguém continuou. Sabemos que na nossa comunidade, no contexto em que Jesus falou essas palavras, no contexto em que Mateus traz esse texto, nós sabemos que é um espaço de dominação romana, é um espaço onde o povo está sendo dominado. E Jesus, ao contrário do que aquilo que esperavam dele, Jesus não vem pregar a luta armada, ele não vem pregar a justa reação, ele prega um pacifismo ativo. E nesse evangelho ainda, nós temos uma proposta do primeiro momento, que é para superar a lei punitiva. Está escrito olho por olho, dente por dente. Uma lei radical, uma lei que diz que é a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus vem dando um pleno sentido e dizendo, olha, não é bem assim que funciona. Ele falou claramente que ele veio dar sentido e cumprimento à nova lei. Jesus nos convida a sermos agentes na contramão dessa sociedade, fazendo a diferença. O autor sagrado ainda apresenta para a gente um Deus que não tem preconceito, um Deus que não fica preocupado, não, vou mandar o sol para ele, chuva para aquele. Não, ele faz nascer o sol e faz cair a chuva sobre bons e maus. E todos nós somos convidados a conviver nesta realidade. Todos nós olhamos claramente que Deus ele não fica escolhendo para quem ele vai dar isso ou dar aquilo. Tudo que ele dá de chuva e de sol, ele faz de forma igualitária. Todos sabemos que Deus sabe falar conosco de várias maneiras. E nós buscamos o modelo da perfeição que Jesus nos traz. O modelo que Jesus traz para a gente, onde nós somos convidados a viver plenamente uma religiosidade que nos religa com Deus, não uma religiosidade apenas do verniz, não apenas uma religiosidade apenas da imagem de ir na missa, na fila da comunhão,
aquela imagem que muitos pregam de homens e santos e mulheres santas, de pessoas perfeitas, de pessoas que vivem uma espiritualidade além do mundo, quando na verdade é lá no mundo que nós somos convidados a trabalhar esta boa nova. E Deus, nosso Pai, na nossa humanidade, quando ele experimenta na pessoa de Jesus, ele traz para nós uma ideia que ele está vivendo plenamente aquilo. Jesus não nos propõe um sofrimento, ele apenas propõe uma não reação, uma reação fraterna. Em algum momento da vida nós temos aí alguns cristãos, até em nossas comunidades, pessoas que nos fica difícil descer pela garganta, e hoje Jesus fala, tende a descer pela garganta, não fica tentando bancar o poderoso. Interessante, se nós vamos à igreja e não somos igreja aonde nós estivermos, estaremos apenas fingindo. E isso não é bom para a igreja, para a sociedade. Fugindo da realidade. Nesse tempo em que tivemos aí um certo governo, nós tivemos muita gente se dizendo evangélicos, se dizendo cristão, mas com um discurso de ódio. A nossa prática, ela não pode ser melhor, nem mais do que a de Jesus, mas pelo menos equiparada. Não somos apenas pessoas que querem seguir Jesus. Nós devemos ser um outro Cristo em nossas diversas realidades. Jesus não ignorou a nossa vida. E aí eu lembro claramente de uma pregação, de uma homilia que eu ouvi em um dos retiros de carnaval, há uns 15, 20 anos atrás, quando um jovem dizia que era preciso ter um coração de criança, que era preciso entender o mistério de Deus a partir dos olhos de uma criança que aprende, a partir dos olhos de uma criança que está disposta a caminhar, disposta a crescer. Que às vezes nós, por termos já sido batizados, crismados, confirmados, casados, nós que estamos no Ministério da Ordem, que são padres, diáconos, bispos, já achamos que não aprendemos mais nada. Nós, às vezes, não estamos dispostos a recomeçar a nossa caminhada. Fazer a diferença, fazer por menos, encarar a nossa vida como uma ciranda da vida. E aqui o evangelista deixa bem claro que a proposta de Jesus não é acabar com a lei, é dar a ela o sentido que gere a vida. Ontem eu dizia isso, numa reunião do Conselho Nacional do Laicato, eu dizia que toda a lei ela tem que estar disponível para que nós, cristãos, possamos viver plenamente a vontade de Deus. Não pode ser uma lei apenas, não, é a lei que para poder... Não, a lei ela tem que trazer para nós uma vontade plena do reino que Deus, nosso Pai, mandou Jesus inaugurar em nosso meio. O interessante ainda é que nós estamos preocupados em cumprir o laicismo, desculpe, o laicismo não, disposto a cumprir o legalismo radical. Nós estamos preocupados em dizer, não, isso está no regimento, isso está no estatuto, isso está na Bíblia, não está na Bíblia, está no direito canônico. Quando toda a lei tem que convergir para a vida, e a vida plena. Domingo passado, Jesus apresentou uma proposta, dizendo, ai daqueles que ensinam diferente, um ponto, uma vírgula da lei. Hoje ele traz, eu vim para cumprir a lei. E só que ele vem dizendo, essa lei aí está errada. Esse modelo aí não bate com aquilo que o meu Pai do céu quer. Interessante que nós ainda olhamos para o contexto da realidade essa semana, nós olhamos como nós, às vezes, nos prendemos a coisas bobas. E diante de uma família que consegue, depois de 200 horas, receber a filha inteira, viva, é algo que nos deixa assim, muito emocionados, olhando a matéria lá da Turquia. Diante de um pai que consegue que seu filho deixe o vício da droga, diante de um pai e um filho que se encontra e se abraça e fazem as pazes, diante de uma família inteira que se ama, que se cuida, que se valoriza, diante de uma comunidade que às vezes se tranca em si mesmo, nós temos que olhar para esse evangelho e olhar claramente aquilo que Jesus fala. Se nós amamos nossos irmãos de sangue, se nós amamos nossos parentes, se nós andamos somente em nossa panela de comunidade, e nós não abrimos, expandimos nossas relações para além disso, não somos melhores do que os fariseus e saduceus, os doutores da lei, aqueles que seguiam a religião apenas para dizer que seguiam.
Jesus, no evangelho de hoje, ele ainda traz para nós uma pancada forte. Ele nos convida à perfeição trazida por Jesus. Ele nos convida à perfeição que Deus quer de nós. Ser filho de Deus não é você apenas receber um sacramento, um cerimonial em uma igreja. Ser filho de Deus envolve resplandecer, envolve transmitir a imagem de um Deus que profundamente nos ama. E durante o tempo que se aproxima a Quaresma, durante o tempo que nós estamos encerrando, nesse tempo comum, a primeira fase, a gente observa claramente como que Jesus, nosso Deus, ele se apresentou indo à montanha. Indo à montanha para poder de lá proclamar a nova lei. A lei da não violência, a lei dos benditos, as bem-aventuranças, a lei onde você não tem que ser hipócrita, a lei onde você encontra verdadeiramente um projeto de vida. O carnaval que nós vamos celebrar, que nós olhamos claramente, eu até brinco muito que é o adeus à carne, atualmente, mesmo dizendo que eu ia comer picanha, não comi picanha esse ano ainda, com meu dinheiro, que infelizmente nosso salário não é grandes coisas. A gente olha claramente para esse contexto e vê claramente que o carnaval é uma preparação para vivermos o tempo forte da Quaresma. Sim, o tempo forte, o tempo onde nós revemos a nossa cultura. E o evangelho de hoje, Jesus nos dá conselhos para que possamos rever a nossa cultura, rever essa cultura de ódio, essa cultura de conflito, essa cultura da onde eu vou te pegar lá fora. O evangelho ainda traz para nós uma certeza que nós temos que superar os conflitos para buscarmos, para sermos e termos em nós a perfeição de um Deus de amor. Ainda olhando para o contexto do evangelho que nós estamos meditando, a gente olha claramente como que nós estamos vivendo esse evangelho. Se nós estamos de fato trazendo isso para um cotidiano ou nós estamos apenas sendo frequentadores de igrejas. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pela sua companhia, pela sua presença. Se não for demais, deixe o seu like, seu comentário, recomende o nosso canal para outras pessoas, ajude a gente a compartilhar essa boa nova. Se concorda comigo, coloca ok, concorda no comentário. Se não concorda, democracia sempre. Você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Lembrando que o nosso canal, ele não tem a pretensão nenhuma de falar em nome de nenhum grupo pastoral, nenhuma igreja, nenhum, vamos dizer assim, nenhum organismo em si. O canal é particular. Nós trabalhamos, graças a Deus, em nossa rede particular. Mas deixamos aqui para vocês esse canal para que você possa curtir conosco. Lembrando que durante a semana temos aí algumas playlists que nós alimentamos, que é o Caminho da Tradução, temos músicas da MPB brasileira e outras coisas mais. Mas o mais interessante seria se você se inscrevesse, deixasse seu comentário e nos ajudasse a produzir. Comentando aí no vídeo se concorda, se discorda, o importante é a democracia sempre. E aí eu lembro do Papa Francisco, que nos convida a nos afastarmos daquilo que impede o reino acontecer. Lembro do Papa Francisco, que essa semana deu entrevista e isso gerou comentários, quando ele fala que não pode se tornar moda o Papa renunciar. O Papa Francisco, quando fala isso, alguém fala, olha, o Papa está falando de renúncia. Não, o Papa está dizendo que o cargo de Papa é um cargo vitalício. Ah, mas o Bento renunciou, e agora? Bom, cada um sabe da sua consciência, cada um sabe da sua racionalidade. O evangelho de hoje traz para nós uma discussão bem prática. Ou nós seguimos a lei pela lei, olho por olho, dente por dente, ou nós seguimos a lei do amor, do respeito, buscando a perfeição anunciada e trazida por Jesus. Por isso, eu fico por aqui. Bom dia para você, reze por mim, eu rezo por ti. Eu sou Daniel Nonato, indo pro trabalho, cansado pra caramba, mas graças a Deus eu tenho um emprego. Obrigado a vocês que rezaram para que eu pudesse ter um emprego. Vamos juntos!